Então, pessoal, hoje nós vamos estudar MHS, tá? Movimento harmônico simples, um assuntozinho bem legal, bem tranquilo, né? Que todo mundo gosta. Agora, um detalhe importante, todo mundo gosta para dizer o contrário, né? Mas uma coisa importante, um aspecto importante que os meninos sempre me perguntam assim, Ivan, MHS cai no Enem? O que nós vamos ver hoje aqui é possível de aparecer alguma questãozinha na prova do Enem? Olha, na verdade, na história dos 18 anos do Enem, se eu não estou enganado, foram duas questões de MHS só. Tá? Uma mais recente, tem 2 anos, né? E uma outra mais antiga. Realmente não é um assunto que costuma cair. Eu diria que 100% aqui, né, do que a gente estudar hoje, eu só tiraria 80% como chance de, ou melhor, 20% como chance de cair. Tá? Do que a gente estudar de MHS, só 20% tem chance de cair. Realmente aquela situação mais contextualizada que à medida da aula, que a aula for acontecendo, a gente vai chamando a atenção, né? Mas de qualquer maneira a gente não pode correr o risco. Temos que estudar, temos que aprender, pode ser chato ou não, mas devagarzinho a gente consegue compreender, ok? Então vamos lá, MHS, né? Na verdade a gente divide o nosso conteúdo em 2 tópicos importantes e eu diria que pêndulo simples é o mais legal. Tudo envolvendo o pêndulo simples pode estar presente na provinha do Enem. O outro tópico, que é mais técnico, é mais formulesco, muita trigonometria, é a parte de baixo do sistema massa-mola, tá? Então, no nosso estudo de movimento harmônico simples, nós vamos estudar os 2 tópicos, né? Um mais voltado para o Enem, que é o pêndulo simples, e outro mais formulesco, mais técnico, que é o sistema massa-mola, né? A gente começa pelo pêndulo, beleza? O que é o pêndulo, Ivan? Né? O pêndulo pode ser qualquer coisa pendurada e balançando para um lado e para o outro, né? Então você tem aí um pêndulo. Esse pêndulo ele vai estar oscilando em torno de uma posição central, ok? E esse ângulo que nós o elevamos da posição central nós chamamos de amplitude, ok? Então esta seria a amplitude do pêndulo, né? Um pêndulo de comprimento L, ok? E aí muitos chegam e perguntam assim, por que ele é chamado de pêndulo simples? Eu não gosto de nada simples, eu gosto de tudo complicado. Por que chama ele de simples? Não é uma coisa legal. É porque a massa do pêndulo, né, do pêndulo simples, ela é considerada toda concentrada na extremidade. Um pêndulo simples tem a sua massa concentrada na extremidade. Um pêndulo composto é aquele pêndulo cuja massa é distribuída ao longo de todo o material, tipo essa caneta. Se essa caneta ficar oscilando para lá e para cá, para lá e para cá, é um pêndulo composto. Só que aqui, como vocês estão vendo, no ensino médio a gente não estuda pêndulo composto, tá? Então na provinha do Enem não vai cair pêndulo composto, em nenhuma prova de vestibular que você for fazer não cai pêndulo composto, pode ficar tranquilo, né? A gente considera sempre a massa toda concentrada aqui, ó, bem na extremidade. Então isso é um pêndulo simples, né? E aí o pêndulo ele vai oscilar, ele sai da posição A, vai até a posição B e fica oscilando para lá e para cá, para lá e para cá. E aí nós dizemos o seguinte, que o tempo que ele gasta para ir de A até B e voltar, ele tem que ir e tem que voltar. O tempo que ele gasta para ir e voltar, nós chamamos esse tempo de período, né? Representado pela letra T maiúscula, Tzão, né? O período, então, a gente costuma dizer que é o seguinte, é o tempo gasto para uma oscilação completa, né? Então, se uma questãozinha te disser assim, né, uma aranha estava pendurada em sua teia e ela gastava 2 segundos para ir de uma extremidade à outra, qual vai ser o período do movimento dessa aranha? Se ela gasta 2 segundos para sair de A, chegar em B, o período vai ser o quê? O dobro, não é verdade? 2 para ir, 2 para vir. Período é o tempo gasto para uma oscilação completa, ok? Não esqueçamos disso. Ô, Ivan, tem fórmula para calcular isso aí? Tem, claro, né? Tem uma equaçãozinha bem tranquila. Equação essa, turma, que fique tranquilo. Eu não vou fazer a dedução, tá? Nenhuma provinha vai te pedir isso, né? Nem as discursivas de segunda fase pedem para você fazer a dedução dessa equação.
eu vou te apresentá-la, né? Período é 2π raiz de L sobre G, né? Onde G é bem tranquilo, todo mundo sabe, né? Lá na alfabetização vocês aprenderam que G é o quê? G é a gravidade, né? Então, o período, olha uma coisa interessante, turma, que você precisa estar atento nessa equação. Eu posso dizer que o período é diretamente proporcional ao comprimento? Será que se eu pegasse o comprimento e quadruplicasse o comprimento, o período iria quadruplicar também? Não. O período não é diretamente proporcional ao comprimento, ele é diretamente proporcional ao quê? A raiz quadrada do comprimento. Então, se nós chegarmos aqui e quadruplicarmos o comprimento, raiz de 4 é 2, o período vai fazer o quê? Ele vai dobrar, né? A mesma coisa em relação à gravidade. O período, ele não é inversamente proporcional à gravidade. O período, ele é inversamente proporcional a quê? A raiz quadrada da gravidade, né? Vamos chamar mais atenção disso, vamos detalhar essa discussão e ver o que há de importante mesmo por trás dessa equaçãozinha, beleza? Então vamos lá, né? Então a gente já sabe o que vai estar estudando, tá todo mundo feliz aí em aprender MHS, né? Paulão ali está numa alegria enorme, né? Aparecendo aí para o Brasil inteiro, não é verdade? Então vamos lá, tá certo? Vou apagar aqui, né? Não vai te atrapalhar, não, tá certo? Então bora lá. O que nós vamos chamar a atenção aqui? Vamos chamar aqui a atenção de alguns casos, tá? Para a gente discutir aquela equação. Suponha que eu tivesse um pêndulo bem grande, né? Um pêndulo bem grande, cujo comprimento é L1. Então, um pêndulo bem grande, comprimento é L1, e eu tenho um outro pêndulo menorzinho, ó, cujo comprimento é L2. Qual dos dois pêndulos aí que nós vamos ter que apresenta um período maior? O pêndulo 1 ou o pêndulo 2? Qual dos dois vai ter maior período, né? O primeiro é o segundo, gente? Primeiro, né? Por quê? Porque como nós sabemos da equação que período é 2π raiz de L sobre G, então eu percebo isso aqui, né? Que quanto maior o comprimento, maior vai ser o quê, turminha? O período. Beleza? Então, aquele que tiver um comprimento maior, olha que legal, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai gastar mais tempo para ir e voltar, né? Ele vai ter um período maior porque o comprimento é maior. Isso aqui, essa discussão inicial aqui, ela é bem interessante porque pode envolver, inclusive, questões associadas à dilatação térmica. Pense aí comigo, raciocine comigo, né? Você tem um pêndulo, né? Você mora lá no sul do país, né? E você veio morar aqui na Bahia, lá em Jiquié. Tem alguém de Jiquié aqui? Pense aí, velho, Jiquié é calor danado, né? 45 graus na sombra. Você saiu lá do sul, veio morar em Jiquié. Aí você trouxe um relógio de pêndulo. O que provavelmente pode acontecer com o seu relógio? O que vai acontecer? Será, e aí o Enem pode cobrar isso, será que o pêndulo, seu relógio, ele vai atrasar ou ele vai adiantar? Será que ele vai adiantar ou atrasar? Você foi morar em Jiquié. Supondo que a temperatura é maior, poderá ocorrer o quê? Um aumento nas dimensões do pêndulo, não é verdade? O comprimento pode aumentar, se dilatar, exatamente. Se o comprimento aumenta, o que pode acontecer com o período? Aumentar. Se o período aumenta, o seu relógio em Jiquié, ele pode atrasar. O mesmo seria o contrário. Você sai de Jiquié e vai morar lá no sul do país, numa temperatura mais baixa, com uma temperatura menor, a dilatação térmica, né? O comprimento vai diminuir. Se o comprimento diminui, o período diminui. Ele gasta, então, agora, para ir e voltar com um período menor, menos tempo. Então, ele vai adiantar em lugares mais frios. Exatamente isso, ok?
Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, né? Nós temos uma discussão sobre a gravidade. Então, suponha que você estava aqui na Terra, né? Com o seu pêndulo de comprimento L1, aqui você está na Terra, beleza? E aí você resolveu morar no mundo da Lua, ó. Você virou um lunático, ó. Você foi morar no mundo da Lua. Foi para a Lua, virou astronauta, né? Trabalhou lá na NASA e você foi morar na Lua. Só que o seu pêndulo é o mesmo. O comprimento é o mesmo, ó. Tá ligado? Mesmo comprimento. O que vai acontecer com o período do seu pêndulo agora na Lua? Vai aumentar ou vai diminuir? Olha que interessante. Na Lua, o que acontece com a gravidade da Lua? A gravidade da Lua é ou não é menor? Se a gravidade da Lua é menor, o período do pêndulo na Lua vai ser o quê, turminha? Vai ser maior, né? Poxa, então quer dizer isso, né? Se o comprimento é o mesmo, só que como a gravidade do pêndulo 2 da Lua é menor que o do pêndulo 1, o que vai acontecer com o período, turminha? Ó, vai acontecer o quê? Vai aumentar. Então, o período do pêndulo na Lua vai ser maior. Aí, na Lua, ele gasta mais tempo para ir e voltar. O relógio na Lua iria fazer o quê? Ele iria atrasar. Beleza? Então, essas são as duas ideias que envolvem diretamente aquela expressão, né? Ô, Ivan, mas eu poderia também pensar na questão da massa, né? Na questão da massa, sim. Por exemplo, ó, eu tenho esse pêndulo aqui, o primeiro pêndulo, comprimento L1 e massa, ó, M1. Aí eu tenho agora um outro pêndulo, né? Eu tenho um outro pêndulo, o comprimento é o mesmo, Só que a massa do segundo pêndulo, turminha, ó, ela é bem maior que a do primeiro. O segundo pêndulo, ele é mais pesado que o primeiro. Se a massa do segundo pêndulo é maior, apesar dos comprimentos serem iguais e ambos estarem na Terra, por exemplo, né? O que eu posso afirmar do período? Quem vai ter período maior? O pêndulo mais leve ou o pêndulo mais pesado? O que vocês acham? E aí? Será que a massa influencia, gente? Não, não é? A massa não importa. Mas eu sempre achei que os corpos mais pesados caíssem primeiro. É Aristóteles que achava isso, né? Mas como todos vocês vão pensar como Galileu, então nós sabemos que o período do primeiro é igual ao período do segundo. Por quê? Porque o período simplesmente ele não depende da massa. Lembre, turma, daquelas discussões envolvendo o pensamento de Galileu. Quem é que está puxando o pêndulo para a posição de equilíbrio? Para a posição de equilíbrio, não, para a posição central. Quem é que está puxando o pêndulo para a posição central? É a força gravitacional. E essa força de atração gravitacional, ela depende da massa do corpo, gente? Não. Se eu soltar um corpo leve e um pesado, tirando a resistência do ar, eles não vão cair juntos? Né? Então aqui a gente não vai cair nessa pegadinha. A massa não influencia. Tanto é, né, de repente um aluno mais atento poderia assim olhar, um aluno lá de Tapetinga, ó, ele olharia para cá e falaria: ô Ivan, não tem nem massa aí na equação, né? Não tem nem massa. Como é que o período vai depender da massa? Beleza? São 3 tópicos, né, que você tem que ficar ligado, né? Só que tem mais um que eu quero te chamar a atenção e esse aqui realmente ele é bem legal, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, se ligue aqui, tem uma proposta bem curiosa para você. Vamos supor que nós tivéssemos aqui o pêndulo, né? Nós temos aqui o pêndulo, ó, com comprimento L1 e alguém quem, sei lá, pode ser eu, Paulão, pode ser você, né? Paulão chegou aqui e elevou o ângulo ali, elevou o pêndulo de uma certa amplitude, cujo ângulo é θ, ok? Mas aí, a namorada de Paulão, né? Paulão tem namorada? Tem, acho que é isso, né? Elevou agora o pêndulo de comprimento L2
de um ângulo, gente, ó, 2 vezes maior. Exatamente. 2θ, não é? L1 vai ser igual a L2. O comprimento é o mesmo. Eles estão no mesmo lugar, na Terra. Qual dos dois vai apresentar um período maior? O primeiro, cuja amplitude é θ, ou o segundo, cuja amplitude é 2 vezes maior? Participação maciça, né? E aí, Leozão, o que você acha? Ó, a amplitude vai 2 vezes maior. E aí, o período vai ser diferente, por mais estranho que possa nos parecer, o período, ele não depende da amplitude. Uau, sério? É. Eu jurava, ó, de pé junto, que se aqui é 2θ, o período aqui seria 2 vezes maior. Pois é, né? Então, turma, isso não é verdade. E aí, como é que a gente pode discutir isso melhor, né?